Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um programa Direito na Prática. Que tarde linda hoje, né? Maravilhosa. Eu espero também que vocês estejam também aí nas suas casas, aonde vocês estiverem, estejam maravilhoso como está aqui para a gente hoje. Tá certo? Então, espero que nas casas de vocês também estejam aí com esse sol maravilhoso aí, essa final de tarde aí muito boa. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse programa, hoje um programa especial. Hoje nós vamos falar sobre um tema da saúde, é um tema que mexe com muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes não sabem como agir, até porque é um momento que às vezes a pessoa está muito fragilizada, então precisa de algo para poder movimentar, precisa de algo para se ajudar e também a família, as pessoas que estiverem ouvindo esse programa, que também tiverem pessoas passando por essa situação, que também possam ajudá-los também os seus. Tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre desjudicialização da saúde, ou seja, quando e ou não devemos judicializar. Quando é que acontece esse tipo de problema na nossa vida ou na vida dos nossos e nós podemos judicializar, tá certo? Então, seja muito bem-vindo aí todos vocês. E quero agradecer também aqui a presença da Ana, ela que está aqui na técnica hoje, e o Matheus também que está na rádio e a Ana aqui com a gente. Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Marluce. Boa tarde, doutor Pedro. Obrigada por sempre me dar a chance de participar do seu programa. E que todos os ouvintes, por favor, mandem suas perguntas que nós iremos responder. Pronto, olha aí, viu como a Ana já falou? Envie as suas perguntas, as suas dúvidas, que hoje a gente está com um profissional que ele é especialista na área do direito da saúde. Então, não podemos perder essa chance de tirar nossas dúvidas, de buscar essas informações. Então, doutor Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco. É um prazer sempre ter você aqui com a gente partilhar conhecimento ao nosso público. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar essas informações, informações verdadeiras, tirar dúvidas dos nossos ouvintes, que às vezes precisam dessas informações e às vezes não sabem nem aonde buscar, nem com quem buscar. Às vezes tem um familiar que está passando por essa situação e às vezes a pessoa não sabe como buscar, Como agir. né? Como agir. Então, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito a sua participação, o seu conhecimento aqui, partilhar conhecimento aqui conosco. Então, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutora. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como a senhora falou, né, compartilhando conhecimento e direcionando aí nossos ouvintes, os beneficiários de plano de saúde ou mesmo do SUS, para saberem como eles devem agir, né, diante desses casos de emergência médica, que, como a senhora falou, realmente a gente sempre tem algum parente ou algum conhecido que está numa situação dessas, né, precisando de um tratamento ou de um medicamento, e a gente está aqui para isso, para compartilhar conhecimento e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada. Também quero mandar um abraço especial ao padre Cláudio Roberto, que é o diretor dessa rádio, ao padre Guto Feitosa, que é o diretor de jornalismo. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo, parceiro, doutor Raimundo Guimarães Pacheco. Quero mandar também um abraço especial ao doutor Leandro Viana. Muito obrigado, doutor. Qualquer dia aí, viu? Vou puxar você aí para vir participar conosco aqui também no programa, tá certo? Muito obrigada aí pela sua participação. Então, doutor, vamos. Já demos os abraços aí a todos os nossos amigos, né? E Sim. os outros também podem estar enviando aí os seus abraços também aqui para a gente. Então, é a respeito desse assunto, né? Sim. Muitas pessoas, às vezes, doutor, estão em situação que eles não sabem nem como agir, né? Por exemplo, a busca de um leito quando e como eles devem entrar na justiça quando eles não conseguem esse leito porque tem um processo chamado de regulação, né? Eu não sei se é essa bem a palavra, o senhor vai me corrigir se eu estiver errado, Uhum. mas que segue um trâmite, que às vezes a pessoa já está ali vários dias e não consegue esse leito para fazer essa cirurgia ou para fazer esse atendimento. Como a senhora falou, né, geralmente os hospitais têm muito essa questão burocrática, não só hospitais, mas clínicas. Na verdade, a gente tem que estar lembrando que a gente está lidando com
com empresas, são pessoas jurídicas. Então, como a senhora falou, tem todo um procedimento até que seja disponibilizado esse leito, até mesmo nos hospitais públicos, né? É o que a gente mais ouve dizer que as pessoas vão parar no socorrão e ficam lá esperando dias pelos leitos, não é? E Isso. o que acontece? O que é que você pode fazer judicialmente quando você tem uma situação dessa? Tá com um paciente ou mesmo você mesmo está precisando de um leito e o hospital demora a disponibilizar, seja o plano, ou seja um SUS da vida. O que a pessoa tem que fazer é procurar um advogado especialista nisso para que ele entre com uma ação no plantão judicial, que são aqueles casos onde a gente não pode esperar, não é? Você protocola, entra com a ação, pede a liminar. Se for uma coisa mesmo urgente, que vamos dizer assim, você está acaba o horário lá o horário normal de trabalho, né, até às 16 horas, o horário comercial, e você precisa de uma medida que seja efetivada depois, a gente entra com a ação no plantão judicial, pedindo explicando para o médico a urgência, por que motivo aquela pessoa está ali acamada e precisando de um leito, e pedindo a concessão da tutela de urgência, né, da medida liminar. Aí o juiz de plantão vai analisar o caso, vai ver se, primeiro, né, se o advogado explicou lá as características, né, o porquê que o paciente está lá, o porquê dele estar no plantão. O juiz vai analisar tudo aquilo e vai conceder a liminar em até 72 horas. É o prazo que eles dão para o plantão. Doutor, e em relação ao pedido, né, o que que o paciente deve para fundamentar essa ação, o que que o paciente deve juntar nesse processo? Na verdade, quem vai juntar é o advogado, né, mas o autor, na verdade, é o paciente. É, bom, como a senhora falou, na verdade, existem situações de documentação quando a gente vai falando do tipo da ação. Quando você está entrando com uma ação em que o paciente está precisando de um leito, geralmente ele não vai ter uma negativa, porque quando a gente vai entrar com uma ação contra o plano de saúde ou contra o SUS, o que que a gente procura? Uma negativa do plano junto com o que busque, vamos dizer assim, o vínculo dele. Então eu peço que o cliente me mande, se for beneficiário do plano, né, a carteirinha do plano, ou então desconto em folha de pagamento, porque tem funcionário público que às vezes é servidor e o desconto é feito no contra-cheque. A gente tem que ter esses pelo menos dois ou três comprovantes de pagamento dos últimos meses do plano, se a pessoa for beneficiária, para comprovar o vínculo, porque senão o juiz pede. Em alguns casos eu vejo que eles estão muito pedindo a questão da comprovação do vínculo, para saber se a pessoa está em dia Sim, ou não com o sim. plano, se ela tem aquele direito do Uhum. que ela está pedindo. Tá, então ele me manda a documentação do plano, a negativa, se for um caso de negativa, se for um caso de leito, não vai ter negativa. Então ele tem que pedir a solicitação ou o encaminhamento, né, do médico que solicitou a internação dele por qualquer motivo que seja. Ele tendo um encaminhamento médico, a documentação do plano, se for beneficiário de plano, se não a carteirinha do SUS. A documentação dele, a gente já pode dar entrada na liminar, tendo a solicitação do leito, da internação do paciente. Sim, o principal, na verdade, é a solicitação do médico, que ele precisa ali para poder, na verdade, demonstrar toda aquela situação que ele está passando no momento. Isso daí no caso do leito, de quando a gente está Sim, do precisando de leito. um leito, porque, por exemplo, acho que, não sei se a senhora acompanhou, mas agora em março desse ano, desse mês, né, teve umas decisões recentes acerca do rol da ANS, né? Que eles falam a respeito disso. Muito é discutido quando você é beneficiário de plano de saúde a respeito do tal do rol da ANS, que seria o quê? Os medicamentos e tratamentos que são, vamos dizer assim, conveniados com o governo brasileiro, pelos quais o plano qualquer plano tem obrigação de aderir àqueles tratamentos e medicamentos que estão naquele rol. Que antes eles ficavam muito nessa discussão se seria um rol taxativo ou exemplificativo. E agora, em 2026, em março de 2026, o STF chegou à conclusão de que eles chamam do rol taxativo mitigado, que seria o quê? Hum. Ele é um rol taxativo que tem lá dentro, né, os seus tratamentos e medicamentos específicos inclusos, só que ele pode ser mitigado à medida de que, vamos dizer assim, o plano pode vir a ter a obrigação de pagar um tratamento ou um medicamento que esteja lá fora. Só que a partir de agora existem critérios mais rigorosos para isso, que é justamente sobre isso a notícia do rol. Antigamente, até o ano passado, quando a gente entrava com uma ação judicial, muito se falava sobre a questão da taxatividade, que o rol não era taxativo. Então, o que que os advogados faziam? Pegavam a documentação, o encaminhamento, né, a solicitação daquele exame. Vamos dizer, eu tenho um cliente que recebeu uma solicitação de um exame onde ele vai fazer o congelamento de óvulos, porque ela foi diagnosticada com um câncer ou algo do tipo. Existem vários métodos para você congelar esses óvulos, uns que são mais caros e outros que são mais baratos. Geralmente o plano vai aderir aos mais baratos. Sim. Agora o médico, muitas vezes,
pela condição individual, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Às vezes o médico receita um tipo de congelamento que é mais efetivo para aquela mulher do que um outro que seria mais barato. Então, antigamente, o advogado fazia o quê? Até o ano passado, pegava esse encaminhamento do médico, juntava no processo, e aí, com a negativa do plano, ele pedia que o juiz autorizasse, né, por conta da prescrição médica. Hoje em dia, com essa decisão do rol taxativo mitigado, só o simples encaminhamento médico já não dá, vamos dizer assim, direito a você solicitar isso judicialmente. Agora, os juízes, como tem tido muitos casos contra plano de saúde, aqui em São Luís mesmo, no tribunal aqui do Maranhão, eu já ouvi de alguns juízes, eles falando que estão voltando atrás das multas contra os planos, porque tem muita gente entrando contra os planos que judicialmente. Então, eles, na busca de evitar essa judicialização excessiva dos planos, eles procuram agora cada vez mais tirar a questão dos danos morais, e essa questão também do STF ter decidido a respeito desse rol taxativo mitigado também é por conta disso. Agora, não basta o advogado entrar com um encaminhamento médico e a negativa do plano. O juiz do caso vai ter que analisar, se esse tratamento não existe algum que seja paralelo, que tenha a mesma finalidade no rol da ANS. Então, antes de você entrar, você tem que ver se aquele tratamento ou medicamento não existe alguma outra opção que já esteja inclusa no rol. Hum. 2, ele vai ver se aquele medicamento, se aquele medicamento ou tratamento, além de ser indicado pelo médico, se ele está licenciado pela Anvisa, que é outro órgão também de fiscalização nacional. Então, o medicamento ou tratamento pode não estar no rol da ANS, mas ele tem que ser legalizado pela Anvisa para poder ter acesso direito ao judiciário. Por exemplo, hoje em dia existem tratamentos feitos à base de canabidiol. Já é uma coisa que já é permitida desde o ano passado. Só que não é legal, não está dentro do rol da ANS. Então, o que os advogados fazem? Antigamente pegavam o encaminhamento da pessoa que solicitou e junta no processo. Hoje em dia, o juiz vai ver se, além do encaminhamento médico, se aquilo ali não tem um tratamento ou medicamento que seja compatível já no rol. Vai ver se esse medicamento foi legalizado pela Anvisa, porque são coisas diferentes. Uma coisa é ele estar no rol da ANS, outra coisa é ele ter sido legalizado pela Anvisa. O rol de medicamentos e taxamentos que são legalizados é muito maior do que os que constam na ANS. E ele vai ver também a eficácia daquele tratamento ou daquele medicamento no tratamento efetivo da pessoa. Por exemplo, se for um medicamento de diabetes que custe R$ 30.000 e tenha uma opção que custe 5.000, ele não vai viabilizar aquilo ali porque o medicamento para diabetes, como a gente sabe, não é um medicamento para tratamento final. Ele vai ser um tratamento contínuo que a pessoa vai ter que ficar tomando. Então, hoje em dia ficou muito mais difícil para o advogado solicitar um medicamento médico para, assim, vamos dizer, entrar judicialmente e pedir aquela medida. Não que seja impossível, ainda hoje em dia se entra assim e você consegue tratamento, vamos dizer assim, se você estiver necessitando de alguma coisa que não esteja coberta pelo plano, um advogado especialista vai ter como solicitar, só que está mais complicado. Não basta você juntar o encaminhamento, tem que ser feita toda uma análise prévia da documentação do cliente, de tudo isso que eu tô falando assim para saber se vale a pena ou não você entrar no judicial, porque na verdade essa mudança que veio agora em 2026 não foi para favorecer o beneficiário do plano de saúde, mas sim para resguardar um pouco mais os planos do excesso de ações judiciais que estavam correndo contra eles. Isso acontece muito, doutor, essas ações judiciais. Mas, por outro lado, também é uma forma de resposta para o próprio paciente. É uma Sim. forma, é uma única forma, na verdade, que eu diria, dele ter como buscar. Judicialmente. E como você foi assim muito enfática ainda mesmo na sua fala em relação a um advogado especialista, porque hoje, diante da situação em que está e que às vezes a pessoa não estuda para isso, às vezes não consegue. Se o advogado não for realmente especialista, também bato muito aí nessa tecla, porque às vezes a pessoa pega qualquer um advogado que hoje ele está no trabalho, amanhã ele está no criminal, amanhã ele está no direito da saúde, depois ele está no direito no inventário, depois no previdenciário. Aí como é que essa pessoa vai conseguir estar atualizado para poder buscar o direito de um paciente desse? O melhor direito, né? Aqui a senhora tem no escritório uma advogada que é especialista que trabalha só com previdenciário. Antes dela dar entrada numa ação, ela vai fazer o quê? Estudar toda a documentação prévia e ver qual é o melhor caminho para aquela pessoa se aposentar ou receber o benefício dela. No direito da saúde, mesma coisa. A gente recebe a documentação do paciente. Primeiro eu vou analisar se vale a pena ou não ele entrar na justiça, porque como a senhora falou, e é o tema do programa de hoje, né? Judicializar. Quando vale a pena ou quando não. Essa semana mesmo, acho que semana passada, uns 2 clientes me procuraram perguntando isso. Um a respeito do plano de saúde, né? Era uma mãe que tem um filho autista e ela aderiu ano passado a um plano por coparticipação, que, para quem não sabe, é aquele plano que toda vez que você for utilizar algum serviço, seja
seja uma consulta ou um exame, você não paga o valor cheio, mas paga uma taxa, né? Sim, E sim. aí, esse plano de coparticipação para ela ficou muito caro, porque como o filho dela foi diagnosticado com autismo depois que ela aderiu ao plano, eles tiveram que iniciar as terapias. E aí, vamos dizer assim, as terapias dele, se fosse 3 a 4 vezes por semana, eu sei que o plano dela, que no começo ele pagaria 340 alguma coisa, subiu para quase R$ 2.000, que ela estava pagando só em função das Das... coparticipações da terapia. E aí ela me Nossa. procurou falando assim, doutor, ela e o esposo, né, me procuraram e me falaram o seguinte, a gente está com essa situação, eu já entrei em contato com o plano e eles me falaram o seguinte, que eles teriam uma outra opção para o meu filho, que seria um valor fixo, só que eu só vou poder aderir a esse valor a partir de maio. Então, vamos dizer assim, essa diferença de mais de R$ 1.500 eu já venho pagando desde dezembro do ano passado, paguei em dezembro, janeiro, fevereiro, vou pagar março, abril e maio. 6 meses que de R$ 1.500 vai dar mais ou menos o quê? 4.500 vezes 2, uns R$ 9.000. Só do que ela pagou a mais do valor da coparticipação. E aí ela falou para mim, o senhor acha que... Duas perguntas. O senhor acha que vale a pena entrar com ação judicial para poder eu reaver esses valores que eu paguei a mais? E a outra pergunta que eu lhe faço, o senhor acha que vale a pena eu aceitar essa proposta do plano, do valor fixo que eles vão colocar para o meu filho? Se eu não me engano, ela falou que subiria de 340 que ela pagava para R$ 600. E aí eu falei para ela, dona, nem lembro o nome dela Isso. agora, mas, enfim, eu falei, dona moça, é o seguinte, respondendo as duas perguntas para a senhora, uma, vale a pena entrar ou não com o valor do plano? Primeiro, ela me perguntou, assim, a respeito dos meus honorários também, porque, assim, você contratar um advogado, vamos dizer, para entrar com uma ação, e eu pedir uma restituição para ela de 4.000 e eu cobrar mais do que isso, não valeria a pena, entendeu? Então, a gente tem que ser bem realista com o cliente. Olha, Isso o mesmo. meu valor dos meus honorários são esse, o senhor pode receber também pode, né, a gente tem que ser realista com ele e falar, porque a gente não sabe o que está na cabeça do juiz, mas a gente tem que ser realista com eles, falar, o senhor pode receber no mínimo isso daqui até quando Ou então nem ou receber, então porque nem de receber. repente, ou então, porque o nosso trabalho é um trabalho de meio, nós Sim, não é um trabalho de garantido. finalidade. Isso. Exatamente. Então, no final, de repente, nós vamos depender. Sempre às vezes que eu ouço o cliente dizer assim: ah, doutora, mas o advogado tal, como eu tive ontem, que eu lhe disse que atendi hoje, né? E o Sim, cliente disse assim: ah, doutora, mas eu fui atendido por um cliente, por um advogado ali no Monumental, e o cliente me disse que a causa é garantida. Pois então, o senhor busque lá o colega, porque o colega já está dizendo para você que a causa é garantida. No meu, o senhor não tem causa garantida. eu também concordo Entendeu? com a senhora. Então, não, para mim, né, em específico, não existe causa garantida. Agora, se o colega já disse para você que é causa garantida, Tá então com o senhor eles. pode ir com ele, entendeu? Pague com ele porque é causa garantida. E- Então, não é esse o nosso trabalho de causa garantida, né? Eu penso como a senhora. Inclusive, foi por isso que até agora ainda não cheguei a fechar com essa cliente, porque ela me perguntou o valor dos meus honorários, eu falei para ela, e falei para ela o que ela poderia ganhar economicamente daquela ação ali, que seria os valores que ela pagou a mais nesses 6 meses, e também a gente pediria uma liminar para o plano para ela não continuar pagando esse valor, já que eles ofereceram para ela a proposta só em maio. E aí a segunda pergunta dela eu respondi, não, o plano o valor que eles estão me oferecendo é bom. Se a senhora puder aceitar ele para ele fazer todas as terapias, perguntei, as terapias estão cobrindo a necessidade do menor, tá numa clínica boa e tudo. Ela falou, não, tá tudo certo e tudo com esse valor fica bom. Eu falei, pois é, a senhora pode aceitar esse valor e entrar com a ação para receber os valores que a senhora vai receber a mais, a gente vai pedir danos morais. Falei para ela, né? Então eu sei que no final das contas eu falei para ela que a ação dela poderia render de 5 a 15 mil reais, dependendo, porque assim, o juiz, como a gente trabalha com o direito da saúde, ele é entendido na justiça como direito do consumidor. É uma outra vertente. O plano de saúde seria o provedor do serviço e o beneficiário o consumidor final. Então, quando existe um pagamento indevido, a gente pode pedir a questão da restituição em dobro. Foi o que eu falei para ela. A senhora pagou 6 meses a mais, um valor de quase 1.500 a mais. Eu vou pedir esse valor aqui a mais. Como a senhora disse, eu falei para ela, não é coisa certa, mas assim, é muito provável que a senhora ganhe o que a senhora já pagou a mais. Esses outros eu vou pedir. Entendeu? Pode ser que a senhora ganhe o dobro, pode ser que não. Aí eu sei que eu falei para eles tudo que eles poderiam ganhar ou não, e aí no final o marido dela me perguntou: ah, mas o senhor aceita receber os seus honorários quando sair o valor? Eu falei: assim eu não posso trabalhar, porque como a senhora disse, eu não posso Sim, vincular o meu trabalho ao juiz decidir ou não, porque de qualquer jeito meu trabalho vai ser feito da melhor forma com possível, certeza. entendeu? Com certeza. Até o senhor vincular o seu trabalho agora, e quem vai pagar o seu combustível para o senhor ir lá por fora trabalhar? E as Vai, horas que a gente fica analisando aqui, que a gente exato. podia estar atendendo outro cliente, fazendo outro processo, né?
Exatamente. Então, essa questão de trabalhar para você receber no final ou não, se você for receber, isso aí é Eu uma também questão. não concordo nisso de É, trabalhar com êxito, porque a gente não é sócio do cliente, o direito é dele, mas o nosso trabalho é nosso. Então, a gente trabalhar não posso ficar esperando para receber no êxito ou não. Eu não acho certo. E foi o que eu falei com ele, né? Eu falei assim, olha, eu acho uma boa causa. Fui bem sincero, eu falei para ele, né? Eu acho uma boa causa, não porque eu estou vendendo meu serviço, mas eu digo assim, é uma boa causa para vocês economicamente falando. Mesmo que me paguem, ainda vai sobrar uma margem de lucro do que a gente acha certo. Falei, mas eu não posso, infelizmente, vincular, fechar com o senhor no êxito, porque eu não trabalho dessa forma. Eu vou trabalhar para o senhor de qualquer jeito, ganhando ou não posso ter certeza do que está na cabeça do juiz. O que eu posso lhe dizer é que a gente vai atrás disso, se não der certo, a gente pode recorrer, apelar, a gente pode fazer um contrato para mais de uma instância, se vocês quiserem. Só não vou trabalhar dessa forma, porque não é certo, também não é ético, eu acho, comigo, entendeu? com Com o certeza. meu trabalho. Mas eu via muita chance de direito nele. E o outro que me procurou foi a respeito também de uma ação de plano de saúde. Ele é beneficiário num plano de saúde daquela caixa de assistência dos funcionários do Banco do Brasil. Sim. Tem um desconto de como ele já tem mais de 60 anos e é há muito tempo que vai reajustando, ele está pagando hoje em dia 2.500, 2.600 de plano. E aí foi receitado um laudo médico para ele para fazer um exame de imagem coronal a respeito de algum risco que ele está tendo de doença cardíaca. Então o médico ainda não sabe o que é, mas solicitou um exame específico. E aí o plano de saúde deu a negativa falando que o exame não tinha cobertura contratual. Aí ele me procurou e falou assim para mim: olha, doutor, eu tô aqui com esse problema e tudo aconteceu isso. Eu queria saber do senhor o seguinte: vale a pena a gente entrar na justiça para isso? Ou então o senhor acha que eu devo logo pagar isso, esquecer e eu pago o exame e tudo certo? Ele me deu uma consulta, pediu, na verdade, uma Uma orientação. orientação. Que é isso que a gente está discutindo hoje aqui no programa. Será que vale a pena qualquer besteirinha você judicializar? Porque, por exemplo, se é um exame, sei lá, a minha avó não tem plano de saúde agora, está sem plano, mas ela foi fazer um exame, a gente fez um exame particular, uma ressonância magnética, porque sai no mesmo dia, né? Para ela poder ir no ortopedista logo, ela estava com problema no braço e tudo. E aí, quando a gente fez particular, porque no público demoraria de 5 a 7 dias úteis, então mais de uma semana para você receber. Aí, nesse caso dele, eu falei para ele o seguinte: olha, eu acho que o senhor. Eu peguei a documentação, li tudo e vi para ele e falei para ele o seguinte: vale a pena a gente entrar na justiça assim, porque o senhor está pagando um valor alto do plano. O senhor tem. Eu sei onde funciona o juizado especial dele, que é aqui no 14º. Eu falei ali, então a jurisdição é boa, o processo corre rápido, porque tem isso também. A ação de saúde, geralmente, elas são mais céleres. A gente sabendo onde entrar direito, por exemplo, se fosse no juizado que eu soubesse que não ia andar rápido o processo, a gente entrava na justiça comum. Porque na justiça comum, no Tribunal do Maranhão, hoje em dia, tem varas especializadas para a saúde, tanto pública quanto privada. Tem 2 varas para a saúde privada e uma que funciona para a saúde pública. E fora as varas cíveis que a gente também pode entrar e pedir lá. Só que eu dou preferência a entrar nas varas de saúde porque já são varas especializadas. O juiz vai pegar aquilo ali, analisar, entendeu? Passo a passo, coisa que às vezes a gente entra numa cível, nem todo mundo vai ter essa mesma detalhe, essa mesma criteriosidade para analisar um processo de saúde. Vai olhar o laudo, Celeridade, né? Também. celeridade, justamente, que nesses casos de saúde é o que a pessoa sempre quer, é celeridade. E aí, nesse caso desse meu cliente, o segundo, a gente entrou com a ação, né? Eu falei para ele, olha, vale a pena, o senhor entra com a ação, a gente pede uma liminar. A liminar dele saiu em menos de 72 horas. Eu dei entrada na quarta-feira, já sexta-feira, já saiu, acabou de sair a liminar agora há pouco, eu lhe falei que o juiz concedendo, mandando fazer o exame de imagem. Como eu falei para ele, a gente consegue a autorização do senhor, como não é uma coisa tão urgente, porque se fosse muito urgente, por exemplo, uma negativa de um tratamento, de uma internação, de um plano, alguma coisa assim, eu falaria para ele pagar e a gente pedir o reembolso, porque a saúde da pessoa, né, É acima de qualquer coisa. prioridade, isso. Prioridade. Se ele tiver como pagar. Agora, como era um exame de imagem, eu orientei ele, vamos entrar com a ação, a gente consegue eliminar e depois ficar brigando pelos danos morais. Eu pedi para ele, acho que 15 mil de danos morais por conta da negativa do plano, e agora eu acabei de ver que foi concedida a obrigação, então o plano vai ter que fazer o exame, e a gente vai ficar te esperando para discutir só o valor dos danos morais do plano. Isso é interessante. Doutor, agora tem uma situação que eu também nem entendi um pouco dessa cliente, que é o seguinte, ela está já há 43 dias internada para aguardar uma cirurgia. Por quê? Porque o médico pediu um certo valor, né, para a cirurgia, e o plano de saúde não quis pagar esse valor para esse médico. Né? Diz que ela teria que procurar um outro médico que cobrasse um valor menor. E está uma briga entre o plano de saúde e ela. E ela continua internada, porque se ela sair de lá, ela perde o leito. Sim. Né? Então, uma situação dessa não era cabível ir para a justiça, porque a pessoa ficar 43 dias internada no hospital sem fazer nada,
lá, só segurando o leito, e é a briga dos planos de saúde por conta do médico. E esse médico que já acompanha essa pessoa, que já conhece, que já sabe de tudo ali daquela pessoa, não era ele o certo para fazer aquela cirurgia? Com certeza. Assim, o que eu acho, como a senhora falou, o que eu acho ruim é a pessoa ficar sem fazer nada. Você ficar lá 45 dias segurando um leito e não tá, quer dizer, a pessoa não tá tomando uma providência para nada enquanto tá Pra... esperando se resolver. Eu sempre acho assim, as pessoas perguntam. Inclusive, uma das coisas interessantes da gente falar aqui é a respeito de você entrar direto com a ação, né? Vale a pena você entrar direto com a justiça? Vale a pena tentar resolver administrativamente primeiro? Vale a pena na medida do possível. Você ter uma negativa, vamos dizer assim, de um exame, de uma cirurgia. Muita gente hoje em dia processa o plano para fazer bariátrica. Talvez seja a cirurgia que hoje em dia mais se consome, né? Vamos dizer assim. Só que a gente espera primeiro a negativa para depois você entrar com a ação do plano. Se você está numa situação dessa, como uma pessoa está internada, precisando fazer uma cirurgia de risco, porque também tem isso, a bariátrica geralmente é feita por questões estéticas, né? As pessoas botam outros, ou tem outros motivos, né? Às vezes, sobre excesso do que, mas geralmente muitas pessoas procuram por conta da questão estética. Então, o que que a justiça tenta diferenciar? Quais são os casos em que a bariátrica é necessária para questão estética, porque a pessoa está fazendo para se sentir mais bonita, para ficar mais magra, não sei o quê, e quais são as questões em que aquilo ali está realmente, de fato, oferecendo algum risco à saúde daquela pessoa, um risco à vida. Tanto que isso daí é muito o que hoje em dia os tribunais levam em consideração para a aplicação de danos morais. O fato de você ter um desentendimento com um plano, um simples aborrecimento, não dá ensejo a você receber danos morais, como às vezes a pessoa acha que o plano me irritei, só que te procurar, Uhum. vai querer 20, 15 mil de danos morais. Não, não é assim, entendeu? A gente tem que ver os A danos morais. proporcionalidade. Isso, as proporcionalidades. Se aquilo ali, se você tem uma doença grave, aquilo ali tá te gerando algum risco à vida, piorando a tua qualidade de vida, aí sim a gente pode falar em danos morais e, como a gente sabe, no judiciário, o juiz, isso daí agora para os advogados, né? A gente nunca pode pedir a menos, porque o juiz não pode, de ofício, dar o que você não pede, nem dar a mais. Então, Exatamente. quando eu Pode faço. ser extrapetita É, a ação, né? A sentença lá. quando eu falo, quando eu entro a ação que eu vou tentar precificar a questão dos danos morais, que acho que também isso pega muitas vezes para os advogados, a gente saber quanto que pode pedir, quanto que está muito, quanto que está pouco, né? E aí a gente faz o quê? Eu vou pesquisando julgados de casos semelhantes, vou vendo assim, entro no Juiz do Brasil e procuro, né? Tô processando por bariátrica, não sei o quê, procuro lá danos morais, bariátrica, ação e tal. Aí vou lendo um por um para ver quanto que os juízes estão dando naquele tribunal mais ou menos, e ali dali você tira uma média. Então, eu acho assim, como nesse caso do meu cliente, eu pedi 15 mil reais, apesar de ter sido uma negativa de um exame, não de um tratamento, mas é um exame que ele está investigando uma possível doença cardíaca vascular. Então, ele não está fazendo, o médico não receitou aquele exame específico sem motivo, ele não está fazendo aquele exame aleatoriamente, entendeu? E aí o plano negar, ele tem que procurar um advogado, judicializar, entendeu? Isso daí já dá deixa de ser um mero aborrecimento. É diferente da pessoa que está fazendo sei lá, tem um atraso no atendimento de uma consulta e vai querer processar por isso, entendeu? É isso que a senhora está falando, a gente tem que ter peso, né, para poder saber. Exatamente. Até Por isso que eu acho, doutor, que assim, a pessoa está ali internada há 45 dias no hospital. Olha o tempo que essa pessoa está ali já tinha presa ali. resolvido há muito tempo Muito judicialmente. tempo, já tinha resolvido Se judicialmente. fosse nesse caso aí, eu tentaria resolver dos dois jeitos. Deixa eles brigarem lá administrativamente, mas enquanto isso a pessoa entra na justiça, porque ela não pode Isso, ficar lá esperando morrer 43 dias, é muito tempo. muito tempo ficar esperando. E esse daí, essa ação dá seja inclusive um danos Com morais. certeza. Porque o tempo que essa pessoa fica lá presa, sem poder fazer nada, a vida dela ali Se arriscando no hospital, né? no Porque querendo ou não, hospital, você está num ambiente ali de doença, né? A gente não pode ficar no hospital mais do que o tempo necessário, ainda mais grupo de risco, pessoa idosa, pessoa doente, entendeu? Tudo isso tem que se observar na hora. Então, eu justamente. sempre tento pedir assim, eu faço um cálculo dos danos morais, vejo aquela média, e aí, por exemplo, nesse caso do meu cliente, eu vi que tinha muita gente fazendo essa negativa de exame coronal, os juízes davam multas de 8 mil, 12 mil, eu vi. Então, eu pedi 15 mil porque é para ali para baixo, entendeu? Mais do que isso, eu acredito que não vão dar, mas também eu não posso pedir muito pouco para ele, vamos dizer assim, o juiz querer dar e dar menos porque eu não pedi o suficiente. Exatamente. Aí piora a situação. Aí entra o Porque caso. exatamente, você pedir mais do que a pessoa que deveria, né? Sim. Mas você receber pelo menos o que você achava que deveria, já é uma coisa. Agora você pedir bem menos do que deveria. E aí o juiz ainda vai dar menos ainda,
não adiantou A senhora muita vê, coisa, né? cada É um é complicado. assim, cada caso é uma especialidade. Eu, como eu pego muito esses casos de direito médico, quando a pessoa chega com um caso, às vezes eu já até sei quanto que mais ou menos que dá para pedir aquilo ali ou não de danos morais. Como a senhora, quando vai pegar uma ação de uso capião, a senhora às vezes tenta fazer só judicial. A senhora faz o estudo, a análise e faz assim, não, esse daqui vai ter que ser judicial. Ou então, não, esse daqui eu consigo fazer no extra, que a senhora prefere. Ou Isso. então a senhora pega às vezes e faz os dois, né? Eu vou fazer aqui no extra e no judicial, e qual der certo primeiro for desenrolando, que não pode é o cliente ficar esperando ali, né? Não é? Exatamente. Isso mesmo. Eu já tento nos dois. Eu entro nos dois. Aquele que eu ver que caminhou, aí a gente Mas resolve isso daí naquele a senhora ali. só consegue porque a senhora é especialista, a senhora sabe trabalhar nessa área, por isso que é totalmente diferente. E agora com essa mudança da ANS a respeito do rol, aonde envolve diretamente o judiciário, ou seja, os juízes vão ficar mais criteriosos com relação a ações de saúde. Não basta você juntar mais o encaminhamento médico ou o laudo e a negativa e pedir para o juiz autorizar, que ele não vai mais fazer isso. E outra coisa também, doutor, interessante, é que as pessoas têm que entender que se eu quero essa caneta, eu tenho que provar para o juiz por que que eu quero essa caneta, por que que essa caneta é minha. Então, é isso que às vezes as pessoas também não entendem. Ah, não, é porque eu quero, porque isso aí é meu. É sua por quê? Você tem uma nota fiscal que você comprou? Você tem testemunha que você foi lá e comprou? Porque existe várias E as coisas. pessoas até se irritam, os clientes, né? Você tá falando para ele falar assim, Exatamente. mas meu amigo, eu não tô querendo, eu não tô contra você. Eu tô te perguntando o que o juiz vai me perguntar, porque não basta eu dizer assim, olha, eu sou Pedro, eu sou Marlúcio advogado, fulano me contou tal coisa e ele não vai acreditar que é verdade. A gente tem que provar documentalmente. A gente não tá agora com um caso seríssimo do menino lá de Rosário, E não é? que passou toda aquela situação médica, ficou por conta da negligência do Estado, e o ponto principal do processo seria a gente comprovar que o Estado mandou interromper o tratamento dele para malária, e o menino estava mesmo com malária, né? No final das contas, e a gente não tem um documento que comprove isso. E aí, assim, fica muito a cargo do juiz, porque também tem isso, né? O juiz tem aquela ele não pode agir ex officio, mas se ele tiver boa vontade de investigar, ele pode analisar o caso e pedir uma testemunha, pedir a rolar, Sim. porque querendo ou não, a responsabilidade sobre a guarda do menino também é do Estado. Eles que tinham que garantir ali, vamos dizer, o bem A manutenção ali do da saúde tratamento, dele. né? Pois é, eu acho isso, né? Que a gente não, nesse caso, por exemplo, a gente não tem provas. O juiz, tudo bem, não vai ter como analisar sem prova, mas quando tem boa vontade, se a pessoa se interessar mesmo no caso, ele pode ir atrás, entendeu? Mas como a senhora falou pra gente, advogado, sem prova mesmo, se fosse. Nesse caso do menino, que a gente não tem um documento, e a gente depende de testemunhas, até pra gente trabalhar, mesmo sendo um caso bom, vamos dizer assim, um caso defensável, né? Fica muito complicado você sem documento comprovar alguma coisa. Doutor, nós temos uma pergunta aqui, começou a chegar as perguntas, nós temos uma Uhum. pergunta aqui da Lúcia Lima, e ela fala: faço hemodiálise toda semana em São Luís e moro no interior. Vale a pena entrar na justiça para que o município arque com esses custos? Com certeza. E eu digo não só o município, se eu fosse ela, entrava contra o município, a gente sempre entra, né? Quando a pessoa está numa saúde pública, eu pelo menos gosto de entrar contra os três. Eu entro contra o município, Estado e União. Porque os três têm obrigação com relação à saúde do paciente ou do cidadão, como eles chamam. Mas você entrando na ação contra os três, quem te ressarcir primeiro, melhor, entendeu? Ela entrar. Não há uma hierarquia. Não, o juiz, eu acredito que ele vai condenar solidariamente, né? Se você não tem um plano de saúde e está a cargo do SUS, então você pode usar tanto as dependências do Estado, quanto da União, quanto do município. E então eu entraria com ação contra os três e esperaria para ver qual juiz que o juiz condenaria para ver quem pagava primeiro. O importante seria ela receber o dinheiro para custear, né, o deslocamento dela, os tratamentos, tudo. Ou então ter um carro ali, sei lá, para levar, ou então eles podem fazer isso no próprio município que o paciente está. É, isso daí também acontece. Só que assim, quando a gente está falando no direito civil de obrigação de fazer, vamos dizer assim, como aconteceu naquele caso do cliente da senhora da piscina, Sim, sim. às vezes a pessoa não satisfaz, vamos dizer assim, o juiz manda a obrigação de fazer, ele julga procedente a ação e fala para o Estado disponibilizar esse tratamento e tudo. A gente não pode ficar refém das pessoas fazerem o que o juiz cumpre. Então, a gente tem que saber, vamos dizer assim, se eles não cumprirem aquilo ali, quanto que essa pessoa precisa que o juiz bloqueie da conta do Estado, do município, para poder ela resolver aquilo ali. Eu acho que a gente tem sempre que dar essas opções do judiciário para a gente não ficar, vamos dizer assim, só reféns de alguma coisa. A gente já tem que ir Uhum. pensando, né? Se ele não fizer, o que que eu posso fazer para resolver o problema do meu cliente?
Isso aí, interessante realmente já pensar no que nós fomos contratados, né? Nós somos Sim, contratados pelo cliente para poder resolver a dor do cliente. é, Então, se esse é o nosso trabalho, é resolver a dor do cliente, não adianta só o cliente ganhar, né? Adianta justamente. o cliente ser satisfeito com É, o que ele foi buscar, não resolve porque nada. A gente tem a sentença e botar a sentença no bolso, como muita gente faz, né? Às vezes resolve o processo, mas não resolve o problema do cliente, não dá andamento na coisa, e isso daí não vale de nada. é o tipo da coisa que você ganhou, mas não levou. É, O que que adiantou? Ganhou, exatamente. mas não levou. A gente tem que fazer assim, o advogado não só tem que ganhar a causa, mas ele tem que fazer materializar aquele direito daquele cliente. Ele te procurou ali para, não foi para você entrar com um processo, foi como a senhora falou, com alguma dor que ele não consegue resolver sozinho, que você como advogado tem meios para acionar a justiça e resolver isso. Então, acionar a justiça e resolver isso não é ganhar o processo, é você ganhar o processo e saber cumprir o processo. E isso daí nem todo advogado sabe, assim, são áreas diferentes. Por exemplo, eu não sei entrar com uma execução criminal, trabalhista, a gente pode até tentar, porque na faculdade a gente estuda Sim, de tudo, sim. mas só que a minha especialidade, o que eu fui me aperfeiçoando foi, ao longo do tempo, o direito médico. Então, hoje em dia, eu sei ganhar. São duas coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente estava conversando hoje sobre isso. Quando você entra com uma ação no juizado especial, você não precisa entrar com outro processo, você pode pedir lá mesmo dentro do processo do juizado o cumprimento dele. E aí, transitando em julgado a sentença, você dá entrada no cumprimento sem ter que distribuir um novo processo. Se eu dou entrada numa vara de saúde pública, que já fica no tribunal, que não é mais o juizado, depois de cumprir a sentença, tem que esperar ela transitar, e aí eu vou dar entrada num novo processo, que seria a execução da sentença. Eu vou distribuir, vou ter que colocar por dependência, né, indicar qual é o processo de origem, e aí lá dentro do cumprimento de sentença, eu, enquanto advogado da saúde, vou ter que saber quais meios pedir para o juiz para poder fazer aquele direito virar realidade, que é como a senhora disse, entendeu? São dois processos, um de conhecimento e o outro de execução, só que são necessários para que o direito se faça cumprir. E esse, doutor, que às vezes o cliente não entende, né? O cliente não entende que a gente realmente vai ali buscar, o cliente vai ali trabalhar, são horas de estudo, são horas, às vezes, até à noite, a gente fica assim, perdendo Sim, tempo do nosso tempo, tentando saber, imaginar que caminho a gente vai tomar ali. Às vezes já está com a sentença na mão e agora não foi cumprida a sentença, como é que a gente vai agir, né? E às vezes a gente vai falar isso para o cliente ainda acha que a gente, né, não está fazendo a coisa certa, ah, realmente é complicado. Eu até tiro assim, só contando uma história assim que eu acho bem parecida, né? Em relação, às vezes, a pessoa vai comprar algo daquela pessoa que está ali. Isso me incomoda muito, muito. Às vezes a pessoa vai ali para uma feira, vai comprar ali um cheiro verde e a pessoa pede desconto. E o desconto. Só falta a pessoa pegar e dizer: tá aqui, meu amigo, leva para sua casa. é Né? verdade. Ontem eu estava com a Andréia, né? E a gente estava num posto de gasolina e estava um senhorzinho vendendo lá um guarda-chuva, vendendo as coisinhas dele, né? Menino, tinha o senhor lá, o senhor pedindo desconto e desconto. Era R$ 50 o guarda-chuva. O senhor já estava por 30, sabe? Eu disse assim: não leva. Dá para ele aí o 25. Pois o senhor venda o seu produto e não dê desconto nenhum. Porque, sabe, a pessoa tem que entender que é o trabalho do outro. Assim como é o Sim. nosso trabalho, assim como todos nós temos direito de receber os valores que é do nosso trabalho. E outra, Né? E às vezes acontece isso também com o advogado. Poxa, não sabe qual o tempo, né, ali por não debaixo dos sabe bastidores, o que a tanto gente que vai ficar você tem que trabalhando trabalhar anos para aquele processo ali, e às vezes, estudando, doutor. é, A gente investe em livros, a gente em investe no roupa. nosso tempo, investe em roupa, investe em ir lá Então, atrás de juiz. É bem complicado, viu? é, Mas nós escolhemos foi esse. E nós mas, nascemos foi guerreiros, não foi herdeiros, é, né? Então vamos à luta aí como a e senhora buscar falou, nossos trabalhos. como a senhora falou, quando eu vou me vestir de manhã, a gente fica pensando nisso mesmo, né? Vou pegar esse terno aqui e fingir que é a capa do Batman, porque eu não sei o que vai me esperar ali. Se vai ter problema, se o cliente é doido, se o juiz é doido, pode ter milhões de problemas ali e acontecer no dia, né? Então a gente bota o Exatamente. nosso terno sem saber o que espera a gente ali É e sai. verdade. E aí o cliente não entende que às vezes a gente vai ficar trabalhando anos para não receber nada. Não é justo, né? Do mesmo jeito que você quer resolver o problema daquela pessoa, eu um tempo atrás recebi uma indicação de um amigo que eu fiquei doido para fazer a ação, porque era uma ação, como eu gosto dessas áreas da saúde, era a respeito de uma reparadora. A pessoa fez uma bariátrica em 2019 e aí ficou com a pele flácida, né? E queria fazer agora a reparadora, que tem sido muito procurado também o plano por isso. A partir do momento que você faz a bariátrica, vira também obrigação do plano
custear o tratamento da pele, para poder você ficar saudável. E aí a pessoa me procurou, eu fiz para ela uma proposta de honorário X, aí ela me falou assim: ah, tá certo, vou esperar a secretária do cirurgião que eu já escolhi voltar para ela me passar o orçamento para o senhor dar entrada no processo. Aí, quando passou umas 2 semanas que a secretária voltou de férias, ela me procurou falando que ela já tinha conseguido orçamento, mas que a secretária tinha dito que tem um escritório que pega todas as ações desse moço que faz pela metade do preço. Aí eu falei do que eu tinha sugerido para ela. Ela falou assim: o senhor toparia reduzir o valor para isso aqui? Aí eu ainda falei assim: tá, eu vou, porque eu queria mesmo pegar a ação. E veio indicação de um amigo meu, eu falei: não, tudo bem, eu aceito fazer pelo valor que a senhora falou aí do plano, tudo a gente faz da entrada. Aí depois ela me procurou de novo e falou assim: ah, mas o senhor parcela esse valor em 5 vezes. Eu falei: moça, aí não dá, porque sinceramente eu vou ficar trabalhando para a senhora por R$ 50. Eu falei: mas antes, como é que fala? Se não, dá para o seu plano, senhora. Vai na É, Defensoria Pública. eu falei pra ela: infelizmente desse jeito eu não consigo. É melhor a senhora procurar o escritório lá que a senhora disse, porque não dá a pessoa trabalhar de graça, achar que não vai tomar o meu tempo. E o pior, se eu aceito fazer esse processo desse valor, depois eu não posso me queixar. Eu tenho que dar pra ela a mesma atenção, a mesma qualidade de serviço que eu dou pra qualquer outro cliente. Exatamente, isso mesmo. Pegar na mão do cliente e dar a solução, porque o senhor É, aceitou, a cliente lhe propôs, né? sim, E o senhor aceitou naquele valor, então é o ônus seu, é. né? Então, esse é que é o problema. E às vezes tem advogado que realmente pega e às vezes não dá assistência, porque aquele valor que ele pegou num valor mínimo, doutor, eu digo sinceramente, já tive clientes aqui no meu escritório que ele veio e disse assim: ah, doutora, mas o meu cliente, te falei com o advogado ali que ele me cobra R$ 2.000 para fazer o inventário. Um inventário. O inventário, para fazer R$ 2.000. Sabe Não, nem o que tem no inventário. ó, o senhor vai lá e É, o senhor procure lá o colega, entendeu? Que o colega vai fazer lá pelo valor que cada um. mas o seu Lógico, e serviço eu não. não sou contra. Eu Sim. não sou. Cada um faça pelo valor que é os seus honorários. Agora, eu não vou me debruçar para estudar o tempo todo e dar uma melhor qualidade para o meu cliente também não reconhecer o meu trabalho. É. Né? Então, não tem nenhum problema. Você vai, fique à vontade e faça com o colega, faça na defensoria, faça onde você se sentir bem e você puder pagar, né? Agora o que ela não E sabe é tá o tudo o certo. diferencial, né? Que é isso que a senhora está falando. Será que esse advogado que vai fazer por R$ 1.000 no inventário, por 2.000, vai dar a assistência que a senhora vai dar? Será que essa pessoa que contratou ele vai ver os imóveis que ele herdou no nome dele? Registrados? Quer dizer, quando você contrata um especialista, a senhora dá garantia que a senhora vai acompanhar ele até o momento da escritura, que quando passar algum imóvel para o nome dele. Igual se eu pegar um caso da pessoa, vou esperar até que ela saia da cirurgia, se precisar, vou lá na cirurgia com ela, acompanho no hospital, se precisar, nas diligências e tudo, vou dar a assistência que precisar. Agora, o advogado que pega por R$ 1.000, dá uma entrada num processo e sabe-se lá quando que vai resolver, é igual eu, quando eu pego um processo de saúde, até esse do cliente que foi de exame de imagem, o que que eu faço? Eu dou entrada no processo e não fico esperando ele correr. Eu faço um balcão virtual, ou então eu vou pessoalmente até o fórum para poder falar com o juiz ou com o cartório, para poder eles olharem a cara do advogado e saber que aquilo ali vai ser cobrado, entendeu? Porque quando você vai lá pessoalmente, fala o número do processo, fala do processo do que ele se trata, eles vão saber que o advogado tá em cima do processo, que ele tá aguardando aquilo andar, Trabalhando. trabalhando. Então eles vão dar andamento no processo. Por isso que processo, quando eu dou entrada, ainda mais de saúde, não fica uma semana aguardando decisão de liminar. A gente fica lá cobrando, vai, nem que seja todo dia, se for preciso. Olha, questão de saúde, tô precisando, o cliente tá me cobrando, entendeu? Então, é esse o diferencial que eu acho de você contratar um advogado especialista, ou seja, ele vai te pegar, vai dar o melhor tratamento pro teu processo, como se fosse um processo de um parente meu. Eu vou lá despachar, explicar o ponto a ponto pro juiz, falar o porquê que eu tô querendo celeridade naquilo, que é uma questão de saúde, e então eu boto o meu preço em cima da qualidade do meu serviço. Doutor, e recentemente nós tivemos um processo que a pessoa fez um inventário e a pessoa só fez a escritura do inventário. A pessoa não pagou o ITCD, a pessoa não transferiu, registrou os imóveis no nome da pessoa, né? Não fez, não averbou o inventário, né, na matrícula do imóvel e agora vem uma multa para a cliente pagar aí uma multa imensa. Entendeu? Por quê? Pelo Contratou um trabalho mal generalista. feito que foi feito lá atrás. A cliente tem culpa? Não, ela não tem culpa. Quem tem culpa é o colega que fez o trabalho mal feito. É, Entendeu? Porque na época, o que ele tinha que fazer? Pagar o imposto para concluir o inventário e resolver o problema da cliente, né? assim também, a gente não sabe se ela tem culpa, em parte, né? Porque às vezes a culpa é do advogado que não deveria ter pego uma causa que ele não sabia fazer. Mas ela também, será que não quis economizar contratando um generalista em vez de É, procurar logo um especialista em inventário, entendeu? é. É aquela coisa que a minha professora de contrato falava na faculdade. Brasileiro tem mania de fazer economia porca. A gente acha que está economizando aqui, mas na frente está fazendo um prejuízo futuro. Quer dizer, adianta ela economizar no nível do
advogado aqui e pagar uma multa extraordinária porque contratou uma pessoa que não sabia o que estava fazendo. É Exatamente. aquela coisa, eu vou pra Disney, vou gastar uma passagem pra Disney. Quando chegar lá, em vez de eu comprar uma caneca que preste, vou comprar 3 canecas podres, que se juntar no final dá o mesmo preço de uma boa. É, Eu acho, quando eu contrato um advogado ou mesmo um médico, são cargos de confiança. Você tem que saber que eu, se fosse contratar um advogado, por mais que eu tivesse preocupado com uma questão, eu ia contratar, procurar assim, fazer um estudo, ver quem era de melhor confiança ali para poder eu entregar esse problema para ele e limpar minha cabeça disso. Eu falar assim, não, eu estava preocupado, agora eu estou pagando o senhor, o problema é seu, eu só confio no senhor. exatamente. Porque não é que você não possa perguntar andamento ou perguntar nada, não, não é isso. Mas se você não confiar no trabalho do seu advogado, você tem que procurar outro advogado. Eu acho. Até porque o nosso trabalho é realmente um trabalho de confiança, É muito né? difícil você ter que ficar se provando para um cliente, por exemplo, me contrata para fazer um divórcio. Tá, eu vou fazer o divórcio dele. Na hora, eu tenho que ficar, além de defendendo ele da esposa, eu tenho que ficar me defendendo para ele, para explicar o que que eu tô fazendo, não sei o que. Isso daí não funciona. Assim, eu acho que fica um desgaste tanto para mim quanto para ele. Então, Isso mesmo. não que ele tem que confiar cegamente, mas tem que saber que o que eu tô fazendo ali é o melhor para ele. E aí eu vou dando retorno na medida que eu posso também. Isso mesmo. Doutor, nós temos também uma outra pergunta aqui da dona Raimunda Fernanda. Sim. Doutor, fraturei o fêmur e precisava fazer uma cirurgia. O médico pediu vários materiais e o plano não aceitou comprar e pediu que trocássemos todo o que o médico tinha pedido. E o médico se recusou a fazer com os materiais do plano. E aí, o que devemos fazer? Bom, é como eu falei com a senhora mais cedo. Se essa pessoa tem condição de fazer por fora e depois pedir o reembolso, melhor para a saúde dela, né? Ela pagar o medicamento por fora. E agora, o que tem que ficar bem alinhado com esse médico é que no laudo dele tem que vir explicando o porquê daqueles materiais em específico. Como eu falei para a senhora agora, apesar agora, ainda mais com esse novo julgado do STF de março de 2026, essa história do rol taxativo da ANS ser mitigado vai fazer os juízes serem mais criteriosos com os pontos que eles vão analisar para definir ou não uma ação de saúde. Então, se a senhora está dizendo que o seu médico não aceitou fazer a cirurgia porque não estava com Os materiais que foram solicitados. com os materiais solicitados, tudo bem. Agora ele tem que colocar, tem que se comprometer a fazer um laudo para a senhora, indicando o porquê da necessidade de cada um desses materiais, porque como a doutora Marluz falou aqui agora há pouco, por mais que não é uma questão de desconfiança, mas para o juiz o que serve é documento, entendeu? Ela estando bem documentado com o laudo explicando o porquê de cada medicamento, e aí depois tem que ser feita o estudo prévio também pelo advogado, porque como eu disse, agora o juiz vai analisar se não tem algum tratamento ou medicamento que seja equiparado no rol, entendeu? Então, antes dele definir só com base no laudo médico, ele vai fazer, o juiz, a assessoria dele vai fazer um estudo, se aquilo ali não tem já previsto de alguma forma no rol da ANS, se aquilo ali está legalizado na lista do rol da Anvisa, se aquilo ali é mesmo de fato efetivo para o tratamento do paciente. Então, são 3 critérios que ele vai analisar antes de definir ou não a sua liminar. Então, o que eu orientaria para essa pessoa é, se ela tiver condições de fazer particular e pedir o reembolso, melhor para a saúde dela. Se não tiver, procurar um advogado especialista para que ele entre com uma ação urgente, como é um caso de cirurgia, seja no plantão judiciário ou numa vara especializada, o advogado tem como conseguir uma ação por parte do hospital, né, em menos tempo. Eu acredito. Doutor, nós já estamos finalizando o programa, mas tem uma pergunta aqui da Márcia Santana que eu achei muito interessante. Olha aqui. O plano de saúde fez todos os meus procedimentos cirúrgicos, mas tem um exame que eu preciso fazer agora, doutora, que é o PET scan, e o plano se negou a fazer. Consigo isso na justiça? Consegue, foi o mesmo que ele conseguiu. Eu tentei agora, foi um PET scan também. Só que PET scan geralmente eles falam que é mais para tratamento de câncer, né? Isso. Quando você vai tentar, então, quando você existem prioridades dentro do processo. Quando a gente vai cadastrar um processo, você marca a prioridade, né? Se o autor é idoso, se ele tem maior de 80, tem uma prioridade que é só para doença grave, onde entram essa questão do câncer, de outras doenças que eles consideram, né, como malestenia. Tem uns nomes técnicos que eles falam para quando o câncer pode ser benéfico, aquele que não se espalha, ou pode ser aquele maligno que vai se espalhando, né, pelo decorrer do corpo. Então, tem várias classificações ali para você conseguir. Nesse caso dela, o PET scan, eu acredito que ela consiga sim. Ela consegue pedir uma autorização, né, por danos morais, e se ela já tiver com câncer ou tiver em risco disso, pode ser Eu não facilitado. sei, aqui ela não colocou, mas ela colocou assim, ó, meu plano fez todos os meus procedimentos cirúrgicos. Então, Então, isso quer dizer sinal que, de que de que já aceitou o caso, né? sim. Então, é isso que eu
acho assim, que como ele já pegou o caso, já, vamos dizer assim, fez todos os procedimentos e não está aceitando agora fazer só o PET scan, ela poderia solicitar judicialmente até pedir danos morais, se for o caso, né? Porque já que ela estava fazendo o tratamento dela todo por lá, do nada, no final, ainda a pessoa está passando por uma doença desse tipo, ser obrigada a procurar advogado para judicializar, para se fazer um exame, Isso sendo mesmo. que ela paga o plano, né? Então, isso é bem complicado. E é como eu falo, assim, é o momento em que a pessoa está bem fragilizada, é a pessoa que às vezes paga um plano de saúde por muito tempo, Sem e usar. no momento que, exatamente, no momento que a pessoa precisa, vem de encontro um negócio desse. Eu acho muito bem provável que seja mesmo dado multa, que seja dado É, danos morais bem altos, para que a pessoa possa, poxa, durante tanto tempo a pessoa passou. Doutor, eu tive uma amiga que ela pagou plano de saúde muito caro durante muito tempo. Né? E hoje, que ela já está com uma idade mais avançada, ela não consegue mais pagar um plano de saúde e não conseguiu negociar com o plano de saúde. Hoje, o plano de saúde cobra para ela R$ 3.500. tá inviável. E isso é até mais caro do que o valor que ela recebe do salário dela. Esse daí é o tipo de ação que a gente entraria contra por um reajuste indevido do plano, né? A gente recalcularia os últimos 5 anos, o que foi feito a título de reajuste do plano de saúde dessa pessoa, da sua colega, e aí veria qual seria a alíquota permitida para reajuste daquele ano. Por exemplo, a alíquota permitida para reajuste entre maio de 2025 e 2026 é de 0,6% desse ano. É uma alíquota que a ANS dá para os planos poderem reajustar, esse é o teto. Eles podem reajustar no máximo 0,6%. Mais do que isso, do ano passado para cá, é considerado reajuste indevido. Então, eu pegaria o histórico, né, de pagamento da sua amiga, veria os últimos 5 anos, teria que procurar quais foram as alíquotas, né, de cada um desses anos, para ver o que foi pago a mais para ela ou não de reajuste indevido. E aí a gente pediria o restituição até em dobro do valor que ela pagou a mais nesses últimos 5 anos. É um bom tipo de caso também. Além de você pedir para que o juiz fixe um valor que ela conseguiria pagar, a gente pediria a restituição em dobro desse valor que ela já pagou. Ah, isso é excelente. Então, estamos terminando aí, finalizando o nosso programa. Queremos agradecer aí a participação de todos vocês que enviaram suas mensagens, que estiveram conosco aí durante a nossa live. Meu muito obrigada por cada um de vocês que participaram. Doutor, quero agradecer aí de coração mais uma vez a sua participação. O senhor pode fazer as suas considerações finais aí aos nossos ouvintes e agradecer mesmo. E esse é mais um de vários que nós vamos estar juntos. Amém. Então, doutora, só queria agradecer aqui para quem tirou um tempo aí para ouvir a gente falar a respeito desse tema, né? Quando é preciso ou não judicializar. Espero que as pessoas tenham entendido também um pouco mais que entrar com um processo na justiça não é você é, fazer de qualquer forma ou banalizar. Não, antes de você entrar com o processo, tem que contratar um advogado sério, que seja especialista na área, para poder ele te dizer se vale a pena ou não entrar com a ação, entendeu? Porque profissional aí tem de todo tipo, de todo preço, mas a questão da tua saúde tem que ser entregada na mão de alguém que vai resolver. Então, a minha orientação é procure sempre um especialista para resolver teus problemas. E obrigado aí quem tirou um tempo para ouvir a gente, obrigado, Ana, pessoal da rádio, e sempre bom estar aqui com a senhora compartilhando conhecimento. Muito obrigada, doutor. Agradeço também a cada um de vocês. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira com o programa Direito na Prática, direto da Rádio Educadora 88.3.